Glória a Deus. Seu Deus, eterno Pai, estamos aqui em Tua presença, Senhor, para te agradecer, Senhor, por mais um culto. Te agradecer, Senhor, porque em tudo o Senhor está presente em nossas vidas. Te agradecemos por aquilo que vemos e o que não vemos, por todos os livramentos. Te agradecemos, Senhor, por tudo que está acontecendo nesta casa de oração. Eu te agradeço, Senhor, pelo milagre da vida da irmã Adriana, que voltou a andar, a correr, em nome de Jesus, que ela possa dar testemunho cada dia, meu Pai, da Tua glória. Te agradecendo, Senhor, pela saúde, Senhor, dos nossos pastores. Preserva-os, meu Pai, para que eles possam fazer a Tua obra, meu Pai. Essa missão que não é fácil, meu Pai, mas contigo, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, sei com culto de louvor, sei com todas as apresentações que você fez. Eu te peço também, Senhor, sei com o pregador desta noite, que possamos ouvir tudo aquilo que o Senhor quer para a Sua igreja, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, meu Senhor, sei com aqueles que estão afastados nesse momento, sei com aquela vida, meu Pai, que está neste momento desesperada, tentando tirar sua própria vida, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, acalma os corações, resplandece a Tua glória, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, poder criar no Teu nome, tira todo esfriamento espiritual da Tua casa, meu Pai. Traz unidade, traz amor, para que possamos, Senhor, a cada dia fazer a Tua obra com alegria, meu Pai. É assim que eu te oro, te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vozes que me dizem eu não sou capaz. Mãos que me dizem que não vou chegar. Os altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz é
Vocês estão me ouvindo agora? Amém. Eu já não tenho voz, e sem amplificação aí. Meus queridos, a graça e a paz do Senhor. Eu queria trazer a reflexão sobre isso. Seria a nossa característica Natália. Mas hoje eu tenho um breve testemunho na capa, mas também muito vigoroso no sentido de agradecer a Deus. Porque quando as coisas se têm, as coisas me dado uma tranquilidade na minha vida espiritual, na minha vida financeira, é a nossa dedicação a Deus. Porque quando a gente não cria dentro do nosso coração esse compromisso, às vezes o inimigo vem e nos assalta e tira um pouco que a gente tem. Não é fácil você falar assim sobre religião oferta, mas é uma grande realidade. Esta madrugada, volta das 5 horas e 30 minutos da manhã, o sistema de alarme da empresa tocou. Pelo horário, a empresa de segurança entrou em contato comigo e eu, pelo horário, também entendi isso. Tem uns colegas nossos que trabalham na empresa chamados Timbu. Quem já viu Timbu? É boa, mas tem que conhece. Boa. Acredito que o nosso Tiago Paulo, nos momentos de trabalho dele, nas noites, não, tem visto alguns Timbu perto dele lá. E eles transitam às vezes na empresa. E muitas vezes eles fazem só algo lá. Mas nessa madrugada foi um tipo diferente. Entraram na empresa e nos deram um sorteio. E a nossa empresa tem muitos equipamentos caríssimos. Empresas, essas bênçãos de pessoas que tivessem acesso ao local mais fortemente pavimentado de equipamentos, eles teriam os olhos deles iam brilhar. Mas Deus foi misericordioso conosco. Glória a Deus. Nos teve amarrado. E apesar de eles tirarem uma sirene do sistema, mas o outro pavimento ficou tocando e ele não tinha acesso. Da forma que eles entraram e saíram. Mas o susto foi grande. Eu estou aqui diante de vocês, de Deus, agradecendo que Deus assim me fez lembrar nesse momento aqui. A gente podia agradecer a Ele pelo que Ele nos propõe. Aleluia. Pelo que Ele nos dá. E Ele nos deu assim, uma grande vitória. Glória a Deus. Eu me sinto feliz porque nós temos permanecido firme nesse propósito. Eu quero sempre para você. Coloque o seu coração. Se doa. Nessa questão. Porque eu tenho dúvida que você vai receber, Deus vai receber. Amém. Atos 35 diz assim: tenho nos mostrado tudo que, trabalhando assim,
importante, né? Aí a gente vê, trabalhando assim, eu vou ler aqui, trabalhando assim, é necessário, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras de Jesus. Mas bem-aventurada coisa é dar e receber. Aleluia. Vocês sabem aqui o que é ser bem-aventurado? Eu tenho certeza. Se eu perguntar, você vai dizer. Eu vou perguntar o que é ser bem-aventurado. Feliz. Então, mais bem feliz é dar o receber. Amém? Por que eu digo isso? Porque hoje, aí você pode dizer, não, é porque você não foi subtraído nas coisas, poderiam ser nossa empresa, como também poderia ser do nosso filhos. Aí eu poderia até estar hoje altamente preocupado. Presta atenção, altamente preocupado com situações de ter que repor algum objeto que não seja fácil de adquirir. Eu estaria não estado feliz, mas muito preocupado. Aí Deus falou comigo quando eu entrei aqui. Quando a igreja me chamou, Glória a Deus. nesse momento, amém? Eu e minha esposa a gente tem se esforçado muito nessa área. Para a honra e glória de Deus, Ele tem demonstrado para nós que vale a pena confiar e dar de volta para Ele. Ele nos dá. Então, coloque seu coração. Há de ouvir terceiros dizer para você, amém? Que dizimar, você está com medo do pastor. Aqui, eu tenho certeza que grande parte das igrejas, grande parte, nós temos pastores que honram, porque ele não é porque ele é meu irmão, eu digo, não, porque eu conheço. Eu sei que ele não tira um centavo dessa igreja para nos próprios. Isso eu digo com o coração aberto. Então, se esforce, decide. Não abra mão de fazer você bem feliz. Amém? Vamos desmaiar a ofertar. Glória a Deus. Aleluia. Me
graça e a paz. Amém. Eu nasci não estou legal não. É doentado. Meu filho está fazendo problema seríssimo. E é óbvio o nosso quando apresenta um problema ele padece, né? Não é? Amém. Se nós entendêssemos. Se nós entendêssemos isso da igreja, né? Como igreja, né? Não é? Glória a Deus. Próximo domingo, nós vamos ter o nosso café da manhã. Glória a Deus! Aleluia! Amém? Também, nosso domingo de ceia. Aleluia! Glória! Eu digo hoje isso dessa maneira que eu estou dizendo aqui. Eu vou me dizer 5 minutos só. Porque. Está ao vivo, é? Está ao vivo. Aleluia! Quando terminar o senhor fala. Aleluia! Dá glória a Deus! O cajado está na mão de quem? O cajado na igreja está na mão de quem? Pastor! Tá pronto. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz que no final dos tempos, não é isso? Muito apostatarão na fé. Muito apostatarão na fé. E às vezes é por pequenas picuinhas a pessoa apostada da fé. Não vê que quem sofreu na cruz foi Jesus. Não vê que quem salvou foi Jesus. Foi Jesus que deu a vida. Não foi o homem. Não foi o homem. Mas como a igreja está cheia de pessoas obstinadas. Você sabe o que é isso? É aquela que não muda de posição. Aquela que quando coloca alguma coisa na cabeça vai até o fim. E muitas vezes, até sabendo que está errado, são obstinados, não mudam. O povo que Deus tirou de Israel era um povo obstinado. Eles eram idólatras. Eles se tornaram idólatras. E Deus ali fez tanta coisa por aquele povo, não é verdade? Mas o povo era obstinado em desobedecer, em fazer as coisas erradas. Parece que a gente ainda está no deserto. Não é, pastor Cândido? Parece que a igreja está no deserto ainda, teimando em desobedecer a Deus. A gente chama, orienta, convoca a reunião, não vem, tal. Atos 20 e 24. Em nada tenho a minha vida por preciosa, portanto que eu cumpra com alegria o ministério, que é a carreira que recebi do Senhor Jesus, assim, Amém. para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Está certo? Amém. Eu tenho isso dentro de mim. E vou continuar dessa direção. Aquilo que Deus diz para mim. Nós estamos vivendo o início de grandes dores. Seria o que você vai pregar. Mas nós estamos vivendo, o mundo está vivendo o início das grandes dores. E ainda a igreja ainda não acordou como igreja. Acorda.
Deixe de ser obstinado. Se coloque à disposição de Deus. Amém. Deus abençoe a todos. A vocês. Venha, meu querido. Vamos ficar em pé para orar pelo nosso diálogo que vai e é boca de Deus hoje para nós. Amém. Amém? Oremos. Pai amado, Pai bendito, estamos diante, Pai, da tua igreja nesse momento para orar pelo nosso Tiago Áurea. Pai, inspirado por Ti, trazer a palavra nessa noite. O Senhor abençoe, o Senhor coloque na sua boca aquilo que vem de Ti, para nos orientar nesse caminho, que cada dia mais se estreita, mas que esse aperto nós sentimos. É o Senhor nos abraçando, nos apertando, dizendo: isso que o pastor João falou, deixe de ser obstinado, olhe para mim, e olhe para frente, olhe para o céu, que é ali que eu quero me colocar. Que Deus te abençoe, meu amado Tiago. Que Deus te use nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica aqui, vou quebrar o protocolo. Vou quebrar o protocolo. No dia 24 ele aniversariou e ele não estava aqui. Ele estava trabalhando? Estava trabalhando. O presente dele foi trabalhar. Mas você faz parte dessa família. Pode dizer, mas não deixa de pregar. É diferente, porque ele nasceu no dia aqui. Glória. Só que o pai dele segurou a barra. O meu mudou a data, era 26. Eu nasci dia 24, mas foi colocado dia 26, então eu faço muito aniversário. Tá? Eu fiz aniversário ontem também. Amém. Então, ele merece que nós também cantemos para ele. Parabéns, mãe. Amém. Amém? Então dá para ele aliviar, porque eu sei que ele está com o cajado forte aí. Amém? 1, 2, 3. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Poder sentar. Obrigado, igreja. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. Amém. Que o nosso Deus ele possa sempre nos dar muitos anos de vida para que nós possamos ser um canal dele na terra. E você também é um canal de Deus na terra. Por isso que Deus ele quer te usar cada vez mais. Certa vez, Noemi, ela disse para Ruth, lá no livro de Ruth, no capítulo 3, no versículo 18, ela disse assim: acalma o teu coração, minha filha. Preste atenção. Acalma o teu coração, minha filha. Porque aquele homem não vai descansar enquanto não resolver este negócio. E vai ser ainda hoje. Se você está preocupado com algo que está para ser resolvido, acalma o teu coração. Porque aquele homem, Aleluia.
O homem das mãos furadas, Jesus Cristo, Ele vai resolver. Mas ainda hoje, diácono, se Ele quiser, ainda hoje. Porque Ele é Deus. O mesmo tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Deus trabalha com o tempo dele e nós temos o nosso. Se Ele quiser derramar bênçãos cada vez mais na tua vida hoje, Ele vai derramar. Se Ele quiser salvar a tua família, Ele vai salvar. Não há inimigo que possa impedir, porque Ele não vai descansar enquanto não resolver. O pastor aqui estava falando desse lindo testemunho que ele deu a respeito daquela invasão que teve na sua empresa. E que maravilha, não perdeu nada, né, pastor? Eu trabalho numa empresa que eu não vou dizer o nome, é meio complicado. Um pouco complicada. Para vocês terem ideia, ainda não recebi o salário de março. Faz 15 dias que a minha mãe morreu. Eu estava largando do trabalho e à noite eu recebi o telefonema: olha, sua mãe faleceu, venha para cá para resolver. Eu disse: estou chegando agora, amanhã eu vou para o SVO, lá no SVO eu resolvo tudo. E nós fomos, ela foi enterrada no Vale da Saudade, lá em Igaraçu. Que lugar longe, viu? Jesus amado. Eu estava dizendo à minha esposa: quero morrer não, para vir para essa distância. É longe. E olha que veio um micro-ônibus pegar a gente. E eu entrei em contato com a empresa. Eu tenho férias, eu entrei na empresa em 2016. Para vocês terem uma ideia, eu tenho umas férias para receber de 2017. Eu recebi apenas até agora 2, eu tenho 6 anos para fazer nela. Recebi 2018, que eu trabalhei num órgão que se não pagasse, perdia o contrato. Em 2019 eu recebi, porque em 2020 peguei Covid, fiquei internado e fiz uma solicitação. Só vieram pagar depois que eu voltei a trabalhar quase um mês depois. E quando foi essa semana passada, eu disse: olha, aconteceu isso e isso, eu estou precisando. Ai, a gente não tem como é, o negócio que é meu. Ah, infelizmente não pode. Não, vamos tentar. Ligue segunda-feira, passou o feriado e tal. E quando eu liguei, ela disse: olha, vamos resolver, eu vou lhe pagar de 2020. Vai ficar de 2017 e de 2021. Eu disse: menos mal, né? Pelo menos ajuda um pouco. Mas daqui para de noite está saindo. E eu acessava o aplicativo e nada. No outro dia de manhã e nada. E eu me ligava. E eu dizendo: gente, pelo amor de Deus, por favor, me ajudem, eu estou precisando. Minha mãe faleceu. Mas só que a parte do funeral, essas coisas todinha, é por parte da mensalidade que paga, o auxílio funeral, né? E eu estava também precisando para outras coisas. E quando foi à noite que eu acessei o aplicativo do banco, estava lá as minhas férias. E o que é que eu fiz? Em primeiro lugar, enviei o dízimo para a casa do Senhor. Amém. Não precisou nem eu trazer, né? Hoje está tão bom. Bruno, qual é o número do Pix? É esse. Manda de onde você estiver. Honre ao Senhor, porque o Senhor, Ele vai honrar você. Ele vai derramar bênçãos sem medidas, assim como fez na minha vida. E continua fazendo e vai fazer muito mais. Porque Ele não vai sossegar, Ele não vai descansar enquanto não resolver esta causa. Resolveu em parte. Tenho ainda apenas 2, ou só 2, né, para receber. Mas eu confio no Senhor, porque Ele sabe trabalhar. Amém? Então, amado, que vocês possam ser cada vez mais fiel à casa do Senhor, devolvendo aquilo que Ele deu para você, porque não é fácil. Eu estou num grupo onde eu vejo pessoas que ainda não receberam, estão aperreadíssimas. Meu aluguel, isso, aquilo, estão indo trabalhar. Infelizmente, estão honrando a empresa, mas a empresa não está honrando.
E essa semana eu soube que ainda faltam 4 contratos para ser pago. Eu estou num contrato, não vou dizer o nome, eu ia dizer o nome, mas não vou dizer o nome do contrato. Que antes eu era ferista, passaram para esse contrato. Eu sempre recebia dia 25, 27. Aí eu disse à minha esposa, agora vai ser bom que eu estou no contrato. Continuei recebendo. Minha esposa disse, olha, o problema é você, deve ser. Brincando, né? Eu disse, não, mas isso aí vai ser resolvido. Sabe por quê, amados? Fidelidade. É isso que nós devemos ser ao Senhor, fiéis a Ele. E Ele vai nos honrar cada vez mais. Amém, igreja? Apenas um pequeno testemunho do que Deus fez na minha vida essa semana. Se pagarem amanhã, daqui para sexta-feira, eu não sei. Mas se eles me pagarem, eu vou novamente honrar o Senhor. Porque Ele está me dando as bênçãos e eu estou devolvendo aquilo que Ele tem me dado. Amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. Versículos 6, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Acharam? 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, diz assim: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém, igreja? Amém. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tudo que Paulo passou, por tudo que ele sofreu, ele diz que o combate que ele teve foi bom. Quem era Paulo? Paulo, ele era judeu da tribo de Benjamim, a menor tribo que havia em Israel. Ele era de Tarso, da Cilícia, falava hebraico, grego, aramaico, italiano. Era um cara que, na linguagem de hoje, desenrolado, né? Era um cara que estava acima da média. E Deus usou aquele homem poderosamente na sua palavra para pregar o evangelho para aqueles que estavam necessitando. No passado, antes da conversão, ele era membro do partido dos fariseus, como está escrito em Atos, capítulo 22, versículo 3. Nesta época, ele era perseguidor da igreja. Ele prendia, mandava prender, pegava cartas para que perseguisse aqueles que se diziam que eram de Cristo. Mas após a sua conversão, Deus fez coisas tremendas na sua vida. Glória a Deus. Como Ele fez na minha e na sua. Glória a Deus. Obrigada. E sempre eu digo, quem éramos nós? O que nós fazíamos? Aonde nós estávamos hoje, antes de encontrar a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Glória a Deus. É verdade. No mundo, fazendo coisas erradas que para nós eram certas. Verdade. Nós achávamos que era certo. Mas Paulo, ele mudou totalmente a sua vida depois da sua conversão. Glória a Deus. Ele escreveu 13 cartas, 7 cartas para as igrejas e 3 cartas pessoais para Filemão, Timóteo e Tito. Amém? O apóstolo Paulo, meus amados, ele foi um dos maiores pregadores do Evangelho. Verdade. Um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Imagina o apóstolo Paulo hoje, tendo acesso à internet. Se naquela época ele fez tudo isso, imagina hoje. Mas tudo ele fez por causa do amor a Cristo. Amém. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, e o versículo 16, ele diz assim: se anunciam este evangelho, não tenho do que me gloriar, porque a mim é imposta esta obrigação. E ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho.
O apóstolo Paulo, ele fundou várias igrejas, e eu fiz questão de anotar aqui: Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, Éfeso, Filipos. Essas igrejas foram plantadas e plantadas pelo apóstolo Paulo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, e o versículo de número 6, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. Porque tanto aquele que como aquele que rega não é nada, porque maior é Deus. Glória a Deus, é verdade. Porque o crescimento, amados, não vem de mim nem de você. É verdade. O apóstolo Paulo, ele disse que vem de Deus. E eu estava analisando esse pequeno versículo. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Por que Paulo falou isso, igreja? Porque a partir do momento que o encontro com o diácono Tony e prega o evangelho para ele, ele vai crescendo na graça e no conhecimento. Vai chegar um ponto de eu dizer: ele está crescendo por causa de mim. Fui eu que dei o crescimento. Mas não foi. Foi o Senhor. Foi Ele que se esforçou em aprender a palavra, em ler a palavra e em colocar a palavra em prática. E aqui, meus amados, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele fez isto. Várias igrejas cresceram, porque ele pregou o evangelho. Ele disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Esse dia, amados, estava chegando na vida de Paulo. E eu posso até dizer, sem medo de errar, o dia que ele mais aguardava. O dia da sua morte, sim. Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele diz: quanto a mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O versículo 23, ele diz assim: o meu desejo é de estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Glória a Deus. Não tinha comparação. O apóstolo Paulo, ele disse assim: olha, o meu desejo é de estar na presença do Senhor, mas por causa de vocês, ó Filipenses, eu tenho que permanecer na carne. Na carne que eu digo não é no pecado, é estar aqui fisicamente, porque ele via que as igrejas ainda precisavam ouvir a palavra de Deus. E aqui, meus amados, nós podemos ver que ele agora, de perseguidor, passa a ser perseguido. Uma promessa que Deus faz, que Jesus faz a Ananias, naquele momento em que ele está cego durante 3 dias e 3 noites, e Ananias olha para ele e diz: esse aí, Senhor? Não. E o Senhor diz: esse, Ananias, porque ele vai ver agora o que é sofrer pelo meu evangelho. Ele vai ver, ele vai saber o que é sofrer pelo meu evangelho. Amados, a vida de Paulo foi um exemplo tremendo para mim e para você. Ele deixou um legado incrível para nós. Quando eu olho a vida do apóstolo Paulo, eu vejo que ele foi uma pessoa audaciosa, pastor Cleonino. A ponto dele dizer lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, e o capítulo 11, o versículo 1, ele diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Já parou para pensar nisso? Um homem chegar assim e dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nenhum dos outros 12 apóstolos teve a coragem de dizer. Somente o apóstolo Paulo. Porque ele sabia em que ele cria. Ele tinha certeza de que vivia uma vida voltada totalmente para Deus. Quando ele falou isso, ele estava dizendo assim: olha, da mesma forma que vocês estão vendo a minha vida, vocês têm que imitar, porque se vocês me imitarem, estão imitando a Cristo. Sejam meus imitadores, como eu sou dele. Ele traz a responsabilidade para ele. Porque a vida de Paulo era uma vida correta. Isso depois, claro, que ele entregou a sua vida para Cristo. Era uma vida que ninguém podia apontar e dizer: olha, ele fez isso, fez aquilo, e fez errado. Não.
Em outras palavras, ele se garantia. Verdade. Me imitem, olhe para a minha vida, veja como eu estou me comportando, o que é que eu estou fazendo. Tem um texto da palavra de Deus, se eu não me engano, 1 de João capítulo 4, versículo 19. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Quando nós dizemos que estamos em Cristo, nós também devemos andar como Jesus andou. Assim foi o apóstolo Paulo. Ele não andou com Cristo em carne, não. Mas ele aprendeu tudo aquilo que Cristo passou, tão somente para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Amém. Então, igreja, e até agora chegou até nós, chegou a mim e chegou a você. Paulo, ele nos dá esse exemplo maravilhoso, que nós devemos imitá-lo. Amém. É tão bom, amados, quando nós vemos pessoas que no passado fizeram coisas tão boas e deixou coisas maravilhosas para nós. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê a vida de Davi, e a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. A gente vê a vida de Abraão, a Bíblia diz que ele era amigo de Deus. E quando a gente lê a vida de Judas, aquele que o traiu. Viu? Como é bom a gente fazer as coisas certas, mesmo nós não estando mais aqui, mas as pessoas que vão estar, nossa família, nossos filhos, netos, vão dizer: meu pai, meu avô era assim, minha avó, minha mãe era assim, e eu aprendi com eles. É o legado. E é isso que nós devemos fazer, mesmo que nós não estejamos aqui, porque um dia nós vamos partir para a eternidade. Nós vamos embora, nós vamos estar na presença do Senhor. Ninguém disse amém? Nós vamos estar na presença do Senhor. E nós vamos deixar esse legado para aqueles que ficarem. Já parou para pensar se nós fizermos coisas erradas? O exemplo que nós estamos dando, o apóstolo Paulo, ele deu exemplos para nós. E quando eu olho a palavra de Deus, meus amados, eu vejo 4 motivos pelos quais nós podemos seguir a vida do apóstolo Paulo. Permitir que a vida do apóstolo Paulo seja um exemplo para mim, para você e para toda a nossa família. E o primeiro motivo é que Paulo se tornou uma nova criatura. Quantos são nova criatura aqui? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Evangelho, igreja, é novidade de vida. Não adianta eu dizer eu sou de Cristo, mas continuo fazendo as coisas do passado. Não adianta dizer eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus e fazendo as coisas antigas. Paulo disse que ele era nova criatura. Ele nasceu de novo. E nós também temos que fazer isso, nascer cada vez mais. Permitir que este velho homem, ele morra. Tem gente que está somente desmaiando o velho homem. Mas se colocar álcool, ele se levanta. No nariz dele, ele se levanta. Né? Mas a Bíblia diz que tem que morrer o velho homem, porque nós somos novas criaturas. Eu vou falar algo aqui agora, mas não me interprete mal. Tem pessoas que dizem assim: eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas ainda escuto músicas do mundo. Ainda escuto aquele bregazinho, né? Aquelas musiquinhas que no passado me fez chorar. Oh, como é maravilhoso. Eu tenho uma palavra de Deus para quem diz isso. Salmo 40, versículo 3. E me pôs um novo cântico nos meus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Um hino de louvor ao nosso Deus. Quando eu falei Salmo 40, alguém esperou dizer: esperei com paciência. Então, igreja,
que eu e você possamos ouvir músicas que edificam o nosso coração, a nossa alma, que faça com que o Senhor ele seja adorado através do nosso louvor. Essas coisas que nós escutamos por aí afora são coisas terríveis. Infelizmente nós ouvimos, porque é o jeito. E está cada vez pior, igreja. Está assim escancarado. São palavrões, coisas obscenas. É crianças, idosos, mulheres, pessoas, tudo ouvindo. No nosso tempo, era difícil ouvir essas coisas, não era, pastor? Eu digo nosso tempo que eu tenho 49 anos, fiz 49 anos, né? Então, igreja, era um tempo que a gente não escutava essas coisas, mas agora está abertamente. E até mesmo sabe aonde? Nas escolas. Das coisas mais terríveis do mundo. Amados, até mesmo para a gente escutar músicas gospels, nós temos que separar, porque não são todas que edificam ao Senhor, que glorificam o nome do Senhor. Muitos estão fazendo com que o homem seja o centro da atenção, não está permitindo que Cristo seja o centro da música, do hino, do louvor. Então nós temos que ter cuidado. Tem pessoas que dizem assim: olha, eu sou crente, sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas eu ainda me assento, olha, na roda daquele pessoalzinho que fica ali sentado, conversando a tarde toda, fazendo isso, ouvindo aquilo. Sabe o que é que hoje, qual é essa rodinha hoje que nós vemos? Grupos de WhatsApp. Eu participava de um que quando começaram a mandar coisas erradas, eu digo, não dá para mim. Primeira coisa que colocaram, eu saí logo, ainda apaguei o grupo. Por quê? Não vai edificar em nada. A Bíblia diz no Salmo 1, e o versículo 1 e o versículo 2: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. E o versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O pastor está pregando aqui no domingo, na segunda-feira você está lá naquele metrô lotado, 7 horas da manhã para o trabalho, está meditando naquilo que o pastor falou. Você não está mais se assentando na roda dos escarnecedores, nem andando no conselho dos ímpios, não. Agora você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Jesus agora habita em você, Deus agora habita em você, através do Espírito Santo de Deus. Talvez alguém diga assim: olha, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas eu ainda tomo aquele negocinho, né, que é só para abrir o apetite. Desculpa de Satanás. Só para abrir o apetite, pastor, né? Final de semana socialmente. Você já ouviu a propaganda das bebidas? No final o que é que ela diz? Beba com moderação. Mas interessante que ele diz, beba. E quem que vai beber com moderação? Depois do primeiro gole, quem já fez isso já sabe. Mas a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5 e o versículo 18: e não vos embriagueis com vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Eita, diácono, é só vinho, então cerveja pode. Aquelas 4 letras pode. Provérbios capítulo 20, versículo de número 1. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido, não é sábio. A bebida forte. Então, a igreja do Senhor, que nós possamos fazer com que o Espírito Santo de Deus, ele venha se alegrar com a nossa vida. Porque hoje nós somos novas criaturas, assim como era o apóstolo Paulo. O primeiro motivo pelo qual
eu tenho que seguir o que o apóstolo Paulo disse que ele era um exemplo para nós, é que ele se tornou uma nova criatura, porque eu fazendo isso, eu estou também seguindo a Jesus. O segundo motivo, meus amados, é que Paulo suportou as adversidades. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 22, essa eu tenho que ler. Diz assim a palavra do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22 em diante. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Sou ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos nas cidades, em perigos entre falsos, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frios e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Ele suportou tudo isso. E como o pastor acabou de falar, né? Muitas vezes, coisinha tão pequena, vou sair da igreja. 5 vezes 40 açoites, 40 açoites menos um. Por que eles faziam isso? Chegava no 39 e parava, não era, pastor? Parou, porque a lei só manda até dar 40. Eles estavam com tanta raiva do apóstolo Paulo. De novo 39, de novo 39. Por último 40, chega, tá bom. E a Bíblia diz que ele é levantado como morto. Colocam ele dentro do cesto, jogam ele por cima do muro. Tudo isso o apóstolo Paulo suportou por causa do Evangelho. E nós, como está a nossa vida? Coisas tão pequenas, tão mínimas. Eu estava doente e ninguém apareceu na minha casa para orar, tal. Vou sair da igreja. O apóstolo Paulo suportou as adversidades. Aconteceu isso, ninguém deu a mínima. Não. Amados, Jesus Cristo, Ele está te olhando. O Senhor está observando. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os redores. Vai adiantar alguma coisa sair da igreja? Amados, certa vez eu fui pregar numa igreja, num ciclo de oração, e a irmã disse: olha, eu sou de outra igreja, mas eu estou procurando outra, porque lá é assim, 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 eu quero a igreja que não tenha confusão. Aí quando eu fui pregar, eu disse: irmã, quando a senhora achar, me diga que eu vou também. Tem não, irmão. Porque nós nos damos com pessoas, temperamentos, né? Um mais forte do que o outro, né? Um mais brando. Mas continue suportando as adversidades. Lá em Filipenses, no capítulo 4, a palavra de Deus diz assim, olha, o que é que a palavra de Deus diz para mim e para você? 4:12. Tanto ser está humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O apóstolo Paulo, ele suportou tudo. E no final, no versículo 13, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas vezes nós vemos pessoas que chegam no dizem: eu posso todas as coisas, mas depois, quando a primeira da adversidade, sai do caminho do Senhor.
coisa naquele que me fortalece. Quem fortalecia o apóstolo Paulo era o Senhor. E quem te fortalece é o Senhor dos Exércitos. Porque Deus, Ele não muda. Malaquias 3,6: eu, o Senhor, não mudo. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e será eternamente. O terceiro motivo pelo qual nós devemos imitar o apóstolo Paulo: ele tinha intimidade com Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E este mesmo homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao paraíso. E de lá ouviu coisas inefáveis, as quais ao homem não é lícito falar. Intimidade com Deus. Esse homem era tão íntimo de Deus, tão íntimo de Jesus, que ele foi arrebatado em espírito até a presença do Senhor. Que intimidade para mim. A palavra de Deus nos diz em Tiago que nós devemos nos achegar ao Senhor e Ele vai se chegar a nós. Então, amados, eu e você temos livre acesso a quem? A Deus. Através da oração, através da palavra. Jeremias 29, versículo 12 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Jesus não disse de toda a sua mente, não de todo o vosso coração, porque é do nosso coração que Ele sabe, Ele conhece a nossa intenção. Buscar-me-eis e me achareis, quando nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Não é de todo jeito que nós buscamos a Deus. É com o coração contrito, quebrantado, dizer que nós somos servos e que Ele é o Senhor. Dizer que Ele é que manda em nós e nós não mandamos a Ele. Porque é o que está acontecendo hoje, o Senhor quer isso, aquilo, isso não acontecer. Não, amado. Nós não temos autoridade sobre o nosso Senhor de forma alguma. Nós devemos cada vez mais nos aproximar dele, quebrantado de coração. Foi por isso que o apóstolo Paulo teve esse acesso tremendo de espírito na presença do Senhor, quando ele disse: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Ele não estava falando de outra pessoa, ele estava falando dele. Esse homem que ele conhecia era ele. Era ele, igreja. Ele falou isso, que conhecia essa pessoa, porque ele não quis dizer: olha, eu tive acesso ao Senhor, fui até o terceiro céu. Não. E além de tudo, ele era humilde. Pense num homem humilde. Sempre estava ali fazendo a obra do Senhor, mas não se gloriava. É por isso que ele disse: que eu faço, não tenho do que me gloriar. Antes eu tenho que me gloriar onde? Na cruz de Cristo. Intimidade com Deus, buscar cada vez mais a sua presença, esquecer as coisas que estão aí pelo mundo afora, coisas que não trazem nada para que nós sejamos edificados. E muitas vezes as pessoas: mas eu posso fazer isso? A Bíblia diz: olha, posso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas. Eu posso fazer, mas será que convém eu fazer? Será que se eu fizer, eu vou estar fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida? Que é isso que Deus quer de mim e de você, que o nome dele seja glorificado. Não escarnecido, não de forma alguma. E é por isso, amados, que nós devemos cada vez mais fazer com que nós sejamos íntimos do Senhor. Mas é com todo o coração. Não é de todo jeito. Jeremias capítulo 48, versículo 10. A Bíblia nos diz, vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Jeremias capítulo 48, versículo 10. Abra aí a palavra do Senhor. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor
relacionamento. Não é de todo jeito. É com um coração sincero. Amém. É dizer, Senhor, eu estou aqui na tua presença. Eu dependo de ti. Eu quero ser mais íntimo de ti. Eu quero te buscar mais. E Ele vai fazer com que você faça isso na sua vida. Ser mais íntimo do Senhor. Pelo qual motivo nós devemos termos Paulo como exemplo na nossa vida. Porque Paulo tinha a certeza da sua salvação. Sabia que nem todos têm essa certeza, que se hoje padecer, vier a morrer, não tem a certeza que está salvo? Tem muitos por aí, igreja, que estão fazendo isso. Tem muitos que não têm essa certeza no seu coração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O interessante é que Paulo ele usa o verbo para nós que somos. Ele não diz para nós que seremos. Paulo já esperava Jesus naquela época. Ele diz, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, igreja, você tem certeza da sua salvação? Quem tiver, glorifica o nome do Senhor. Ah, mas o meu pecado foi tão grande que não tem jeito. É o quê? Olha, a palavra de Deus diz para mim e para você, Isaías 43, versículo 25: Eu mesmo que apago as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados, eu não me lembro mais. Ele não se lembra não, amados. Porque os teus pecados e meus pecados, olha, eles foram colocados lá na cruz. A Bíblia diz que Jesus atraiu todo o pecado do mundo sobre ele. E quando ele disse está consumado, acabou. Nenhum inimigo pode dizer para você, olha, você fazia isso, você fazia aquilo. É Satanás, fazia. Porque você só vive do passado. Porque o meu presente agora é Jesus Cristo. O meu futuro é Jesus Cristo. A minha vida pertence a Jesus Cristo. E Ele só vive do passado. Tenha certeza da sua salvação. Assim como teve o apóstolo Paulo. Para nós que somos. Hoje a minha salvação está certa. Porque se eu padecer, eu vou para o céu. Ele diz aqui, como nós acabamos de ler logo na introdução: combati o bom combate, acabei a carreira, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Tem uma coroa esperando por mim e por você. Aquela coroa brilhosa. A recompensa, o galardão. Aqueles que trabalharam para o Senhor vai recompensar. Naquele grande dia, naquele lindo dia. No dia do julgamento. Todos nós seremos julgados, sabia disso? Nós não passamos não, mas o nosso julgamento é diferente. O apóstolo Paulo diz, todos nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo. Só que o nosso é para receber a galardão, a vitória, receber as bênçãos que Deus tem para nós. O mundo, olha, infelizmente, é para a condenação eterna. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pastor. Temos o quê? Fé na bandeira.